Vamos ver então aqui a revisão agora de função quadrática, que tem um outro nome. Qual é o outro nome? Função de segundo grau. Quando que uma função é do segundo grau? Quando você tem expoente maior 2, certo? Nós já vimos a função do primeiro grau, que o maior expoente era 1. Aqui o maior expoente é 2, então temos uma função do segundo grau. Você concorda que aqui é x elevado ao quadrado? Por isso, função quadrática, porque o expoente está ao quadrado. O que mais que você precisa saber aqui, então? Bom, você precisa saber qual é a função genérica. Olha a lei da função aqui, ó. Você vai ter um número que está agarrado com x ao quadrado, que nós vamos chamar de a, um número que está agarrado com x à primeira potência, que nós vamos chamar de b, e um número que não está agarrado com letra nenhuma, que nós vamos chamar de c, que é o termo independente. Outra coisa que você precisa lembrar, poderá aparecer como y, poderá aparecer como f de x, mas nós já vimos lá em função do primeiro grau que f de x é a mesma coisa que y. Sim ou não? Bom, os coeficientes eu já falei, a, b e c, mas você também não vai ter problema nenhum, porque você já viu isso aqui em equação do segundo grau. Você precisa também reconhecer uma função crescente e decrescente. Olha para a lei da função. Você concorda que esse a é menos 2? Então você concorda que o a ele é menor do que zero? Quando isso acontece, você tem uma função decrescente. Agora o a aqui é 1. Então o meu a ele é maior do que zero. E quando isso acontece, você tem uma função crescente, certo? Então, função decrescente, a negativo. Função crescente, a positivo. Mas você também precisa reconhecer função crescente e decrescente pelo gráfico. Observe que aqui, ó, ele cai e ele sobe. Como que eu sei se ela é crescente ou decrescente? Se ele cai e ele sobe? É o final dela, né? É o fim que ela vai ter, ó. Estava descendo, 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 parou de descer. Agora começa a subir, 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 vai subir o resto da vida. Então o resto da vida dela é subindo. Então essa função ela é crescente. Da mesma forma ela está subindo, ela para de subir e agora ela vai cair o resto da vida dela. Então ela é decrescente. Mas nós também fizemos um esquema aqui da carinha, vocês lembram? Ó, olha a carinha. Tá rindo? Então a empresa está crescendo, é uma função crescente. Está chorando? Então a empresa está caindo, é uma função decrescente. Alguma dúvida aqui? Outra coisa que vai te ajudar muito é quantidade de raízes. Então, olha só, às vezes o exercício está dizendo assim, ó, está perguntando assim, quais são as raízes? Mas às vezes está perguntando assim, quantas raízes tem? Então, quantidade de raízes está relacionada ao delta. Lembra disso? Exemplo, você tem lá menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. É esse delta aqui que vai determinar a quantidade de raízes. Por que será? Para você não decorar. Olha só. Aqui é mais ou menos. Você não tem aqui mais ou menos a raiz de delta? Então aqui está dizendo o seguinte, ó, o meu delta ele é maior do que zero, ele é positivo. Então, um número maior do que zero pode ser 1. E quanto que é a raiz de 1? 1. Então você concorda que você vai ter uma conta para um positivo e para um negativo? Então, quando o delta é maior do que zero, você tem duas raízes, certo? Agora, se você tem um delta menor do que zero, o que vai acontecer aqui, ó? Se o seu delta for um número menor do que zero, por exemplo, menos 1. Existe raiz quadrada de número negativo? Estou falando de números reais, existe? Então, parou, não vai ter raiz. Então, o que vai acontecer aqui? Se o seu delta for menor do que zero, não vai ter raiz. Então, vamos lá. Delta maior do que zero? Duas raízes. Delta menor do que zero?
Nenhuma raiz, não tem raiz. E se o delta for zero, vai acontecer algo curioso. Porque olha só, quanto que é a raiz de zero? Zero. Só que o número que está aqui, somado com zero ou diminuído com zero, vai dar número diferente? Vai dar o mesmo número, não vai? Então, se o seu delta for zero, vai ter uma raiz. Duas raízes positivo, nenhuma raiz negativa e uma raiz igual a zero. Alguma dúvida aqui em quantidade? Bom, você só vai consultar o valor de delta se tiver a lei da função. Agora, se o assunto for gráfico, aí você precisa calcular delta? Não, porque presta atenção, o que é raiz? Ponto que toca em x. Olha só, esse gráfico aqui tocou em x aqui, sim ou não? Depois tocou aqui. Quantas vezes ele tocou no x? Então, essa é uma função que tem duas raízes. Essa é uma função que tem duas raízes. Agora, presta atenção, hein? Ele tocou em x, então não tem raiz. Ele tocou em x, então não tem raiz. Alguma dúvida aqui em quantidade de raízes? Pode acontecer o caso disso aqui, não pode não, ó? Quantas raízes tem aqui? Uma. Dúvida aqui? Bom, se você não tem dúvida em quantidade de raízes, você então precisa agora saber calcular quais raízes são essas. Então vamos lá. Observe que aqui tem o nome de raiz e aqui tem o nome de zero. Então ele pode te pedir assim, ó, calcule a ou as raízes, ou calcule o zero ou os zeros, ok? E aí, como que você vai calcular isso aí? Bom, se ele te der o gráfico, aí não tem erro, né? Olha, ele tocou aqui no menos 2, ele tocou no 1. Significa dizer que uma raiz é menos 2 e a outra raiz é 1. No gráfico não tem dúvida, tem, galera? Agora, se ele te der uma lei da função, como por exemplo aqui, ó. Como é que você vai saber qual é a raiz aqui ou quais são as raízes? Você vai igualar a zero. Por que você vai igualar a zero, galera? Eu já expliquei isso aqui lá em função do primeiro grau. Para o ponto estar aqui em x, o y pode ser 1. Não, porque se for 1, ele fica aqui acima. Pode ser menos 1? Não, senão fica abaixo. O y tem que ser 0, concorda? Quando o y é 0, o ponto está em cima do eixo x. E o que é raiz? Ponto que toca em x. Logo, o meu y tem que ser 0. Substituo então isso daqui, ó, porque eu quero que o meu y seja 0. Mas você não está acostumado com 0 do lado de cá, tá? Então vou jogar ele para o lado de lá. E agora o tio vai te perguntar, como é que você resolve isso daqui? Equação do segundo grau. Bhaskara é uma opção, certo? Então, olha só, calculando isso aqui por Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, vamos lá, hein? b é 2, o b aqui é 2, o a é quanto aqui? 1, e o c? Menos 4. Isso tudo sobre 2a, e o meu a é 1. Bom, resolvendo ali, eu tenho aqui 4, menos mais menos vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 16, sobre 2. Sim ou não? Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 20 sobre 2. Tudo bem até aí? Quanto que é a raiz quadrada de 20? Quem tem calculadora aí? Calcula rapidinho aí. 4, quanto? 4,4? Então vamos lá, ó. Raiz quadrada de 20 vai dar mais ou menos 4,4 dividido por 2. Então aqui nós teremos dois caminhos, sim ou não? Menos 2 mais 4,4 vai dar 2,4. Não esquece que está dividindo por 2. Então vai dar 1,2. E o outro aqui,
menos 2 e menos 4,4, menos 6,4, dividido por 2, vai dar menos 3,2. O que significa isso? X' é 1,2 e x duas linhas é menos 3,2. Logo, quais são as raízes? 1,2 e menos 3,2. Alguma dúvida aqui? Então, calcular a raiz, está tranquilo? Outra coisa que você precisa saber é calcular o vértice da função. O que é vértice da função? Umbigo. Então, olha só. Ela não está subindo e para de subir? Depois ela não começa a cair? Esse ponto aqui que ela para e troca a direção, que é o umbigo aqui, ó, do gráfico, é chamado de vértice. Isso é um ponto, sim ou não? Se é um ponto, tem um valor aqui para x, concorda? Aqui é menos 2, e tem um valor para y, que aqui vai ser, como exemplo, 3. Então, x aqui é menos 2, y é 3. Só que, se ele não te der o gráfico, como é que você calcula o vértice da função? Com uma expressão. Alguém lembra qual é a expressão que calcula esse vértice? Para calcular o x, eu vou usar a expressão menos b sobre 2a. E para calcular o y, eu vou usar menos delta sobre 4a. Essa é a expressão que calcula o vértice. Alguma dúvida? Tranquilo aí? Então, nesse caso, vou te dar aqui agora uma lei de função. E você vai esboçar o gráfico, que é a parte mais importante. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa função aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 4. Quero que você esboce o gráfico disso. Não vai dar tempo de você fazer isso. A prova, ela é objetiva, é de marcar x? Então você não vai fazer isso não. Se a prova for discursiva e você precisar deixar cálculo, aí é outra conversa. Mas como a prova ela é objetiva, você não vai ter tempo. Então nós não vamos fazer assim não. Nós vamos fazer com o nosso esquema. E qual é o nosso esquema? Nós vamos fazer essas 5 perguntas nessa ordem. E se você fizer essas perguntas, você consegue achar o gráfico da função sem precisar fazer aquela tabela. Ah, detalhe, hein? Às vezes, você consegue descobrir na primeira pergunta. Mas se você não tiver muita sorte, na segunda. Tá. Pode ser que você precise até a terceira. Você precisou chegar na quarta pergunta? Tá com sorte não, hein? Mas se chegar na quinta é azar puro, não é? Mas daqui não passa, aqui você acha. Vamos ver então? Vamos fazer as perguntas aqui? Primeira pergunta. Essa função é crescente ou decrescente? Crescente. Então, lá vai ter as opções A, B, C, D e E. Sim ou não? Então, se você observar um detalhe, você já elimina. Então, a primeira pergunta é qual? Ela é crescente ou decrescente? Se ela é crescente, isso aqui não é gráfico de decrescente? Então, você elimina. Isso aqui não é gráfico decrescente? Então, você elimina. Às vezes, você tem sorte de ter apenas uma questão e pronto, já achou na primeira pergunta. Mas, às vezes, você vai precisar ir para a segunda pergunta. Então, vamos lá. Qual é a segunda pergunta? Onde toca no eixo Y? Como que você sabe onde que toca no eixo Y? Olhando para o C. O C não é menos 4? Então você já sabe que aqui no eixo Y, o ponto, o gráfico, ele vai tocar no menos 4. É aqui ou não é? Por que que não? Ah, então esse sinal aqui vale, não vale? Então, galera, você já sabe que vai tocar no menos 4. Tudo bem até aí? Então, olha só que coisa bacana. Você já sabe que ela é crescente
Então o gráfico tem que estar para cima, sim ou não? Se você não conseguiu eliminar tudo, agora você vai ver onde que está tocando no y menos 4. O que não estiver tocando no y menos 4, você risca. Certo? Vamos supor que sobraram mais ainda de uma. Então você vai precisar ir para a terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? Então sabe o que você vai fazer? Você vai calcular o x do vértice. Qual é a expressão que calcula o x do vértice mesmo? Menos b sobre 2a. Então vamos lá. Qual é o b aqui? 2. E o a, 1. Temos aqui então menos 2, 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. O que significa? Que o x do vértice tem que ser menos 1. E aí é que mora o perigo. Presta atenção, hein? Ó, se liga. Você já sabe que toca aqui no menos 4, sim ou não? E agora você já sabe que o vértice está onde? Menos 1. Aqui o menos 1 aqui, ó. Então, ó, olha a linha aqui, ó. Você já sabe que o vértice estará onde? Menos 1. O que vai acontecer aqui então, galera? Você vai olhar aqui o umbigo da sua função. Esse umbigo aqui está no x menos 1? Então é válido. Agora vamos supor que tivesse um gráfico assim. Onde que está o umbigo dela? Está no menos 1? Não, está lá no positivo, não é isso? Então você iria riscar essa opção. Tudo bem até aí? Mas vamos supor que ainda não ficou uma opção só. Então aí você vai ter que ir para a quarta pergunta. Qual é a quarta pergunta? Qual é o y do vértice? Qual é a expressão que calcula o y do vértice? Então você vai calcular o delta. Como é que calcula o delta mesmo? B ao quadrado menos 4ac. Sim ou não? O nosso B é 2, o A é 1 e o C é menos 4. Aqui dá 4, menos mais menos, vai dar 16. Sim ou não? Então você já sabe que o delta é quanto? O delta todo é 20, não é isso? Então, menos 20 sobre 4, o A é 1. 4 vezes 1 dá 4? E quanto é que dá menos 20 dividido por 4? Sabe o que significa isso? Que o y aqui desse ponto tem que ser quanto? Menos 5. Pronto, você vai olhar lá nas opções onde que tem o y menos 5. Ainda não eliminou? Então você está com azar, meu filho. Você vai ter que ir para a quinta pergunta. Qual é a quinta pergunta? Onde que toca em x. E o que é isso aqui que toca em x? As raízes. Então você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, vai achar x', x duas linhas. O valor de x' está aqui, o valor de x duas linhas está aqui, e você então confere. Alguma dúvida aqui? Então vamos fazer exercício para ver isso aqui na prática? Vamos lá então.